Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho de estilo, né? Um pouquinho da como a gente consegue estilizar. Para estilizar, a gente tem uma outra linguagem que é o CSS, Cascading Style Sheets. E aí a gente vai aprender hoje algumas tags, ou seja, algumas propriedades, que é a cor do texto, que a gente usa color, o background color, a margem e o font, que é o font family. Igual eu falei para vocês, né, na nossa prática a gente vai falar um pouquinho mais e a gente vai falar um pouquinho mais de outras propriedades. Não se assustem, sabe? Durante as minhas aulas eu prefiro que vocês vão aprendendo aos pouquinhos. Naquela prática, como vocês vão usar o código que já está pronto, eu até acabei querendo deixar que vocês fizessem um estilo mais bonitinho, fazer um HTML com alguma coisa melhor para vocês se avançarem um pouquinho no conteúdo, e eu acabei ensinando um pouquinho mais de elementos que vocês ainda não aprenderam. Mas durante minhas aulas eu gosto de que vocês aprendam bem aos pouquinhos para vocês se familiarizarem com os nomes, com os comandos e por aí vai. E aí bem aos poucos a gente vai aprendendo um pouquinho por vez. Primeiro, a primeira forma que eu gosto de mostrar como que vocês vão definir o estilo é usando a tag style. Não é a melhor forma, não é a forma mais bonita, mas uma das formas é colocar o style dentro do head dessa forma aqui. Na prática, igual eu falei para vocês, a gente faz de uma forma diferente, que é referenciando um arquivo, porque acaba que eu deixo já meio que o arquivo para referenciar para vocês, facilita um pouquinho mais para vocês. Mas assim, quando vocês forem fazer a primeira página e nunca fizeram, aí para vocês não terem que criar um arquivo CSS, um arquivo HTML, etc., vocês podem no mesmo arquivo HTML escrever o teu CSS. Por menos, não é recomendável, mas é a forma mais simples de se fazer. Então assim, é bom para vocês começarem a brincar de uma forma simples e fácil. Então, por exemplo, aqui é um elemento que você está definindo um tom de azul no fundo, na cor de fundo do seu body, ou seja, da sua página como um todo. O corpo da tua página vai estar num background color teal. Teal é um tom de azul. Então, geralmente, essas cores têm nome em inglês. Aqui é um exemplo completo, né, que a gente tirou também do nosso livro Head First Design. Use a cabeça, né, que é o Head First, é um livro muito interessante, eu recomendo muito a leitura. É um livro que tem uma didática muito boa. Head First, HTML, CSS, eu falo muito sobre ele, eu acho bem interessante. Então, assim, aqui é a estilização completa desse exemplo aqui, e a gente vai entrar em detalhes sobre cada uma dessas propriedades aqui aos poucos hoje. Então, primeiro, a gente vai entender as cores, né? As cores, tanto a cor de fundo quanto a cor da fonte, a gente pode definir. Por exemplo, a gente pode usar aqui teal, que é uma cor de fundo que é um azul. A gente usou em inglês, e programação, quem não está acostumado, é sempre em inglês. Aos poucos a gente vai acostumando. Não se preocupem, porque vocês vão acabar brincando muito com isso enquanto vocês estiverem programando. E, por exemplo, você tem o orange, red, green. Procura no Google que vocês vão achar os nomes de cores em inglês. Vocês podem tentar usar, né? A maioria tá aí, né? As principais, pelo menos as básicas. Existem outras formas mais específicas de cores que você pode usar, mas a princípio eu mostro essas porque são mais simples de serem explicadas e usadas, né? E aqui você também está definindo, aqui você definiu a cor do fundo, né? Por exemplo, do seu body, ou seja, do fundo do seu corpo do texto como um todo. E aqui você está querendo definir a cor da fonte, a cor do texto, né? Digamos assim, o texto ser branco é color white. Então é assim que você define a cor do texto. E aí tem uma outra questão que você pode usar, que é a margem. A margem você pode usar aqui para você definir a margem esquerda, ou seja, esse espaçamento que está aqui à esquerda. Por exemplo, você pode usar porcentagem, aqui você pode usar outras unidades de medidas, aqui a porcentagem. Pensa que aqui essa janela aqui é 100%. Então 20% dela a margem esquerda, 20% dela a margem direita. É isso que eu estou falando aqui quando eu uso margin left e margin right. Na nossa prática, no nosso e-book, eu explico com mais detalhes e ainda explico o que é o padding, que é justamente o espaçamento fica depois. Aqui a imagem, você tem, por exemplo, você pode ter uma borda na imagem, ou aqui, né, assim, no texto você pode ter uma borda. O distanciamento entre essa borda e o texto aqui é 0, mas você poderia ter
Esse distanciamento seria o pairing. O distanciamento entre a borda, que poderia ter aqui ou poderia ter aqui, e o restante é a margem. A gente fala sobre isso no nosso e-bookzinho, na nossa prática. É bem legal também. Aqui a gente está falando sobre fonte, né? A fonte, a gente pode pegar alguma fonte que está instalada no seu computador e colocar aqui. E a ideia é que você coloca vírgula aqui para você falar quais são os tipos de fonte que vai dar. Que às vezes assim, pode estar instalado no teu computador, mas do seu coleguinha não. Então no teu coleguinha não vai funcionar a Arial, por exemplo. E aí você tem que colocar outras fontes. A sans serif é uma fonte que você é padrão, que você fala, ó, navegador, eu quero a fonte padrão sem serifa. Serifa é uma fonte que não tem, deixa eu ver se alguma tem aqui, a Times New Home tem serifa, que é esse tracinho que fica aqui, ó, chamado serifa. As fontes são serifa, sem serifa é a Arial, que não tem esses tracinhos aqui. Então, fonte sem serifa é sem esse tracinho que tem aqui, que em algumas horas é interessante, pode ser bonito em alguns casos, pode ser feio em outros. Então, aí você escolhe também. E aí, se você quiser uma fonte sem serifa, padrão do seu navegador, você coloca aqui. Então, ele tenta, primeiro, vou tentar Arial. Se não funcionar, eu testo uma fonte padrão sem serifa ou alguma outra fonte. Você pode colocar um título, né? Você pode ter 3, 4, sempre por vírgula. E assim, o código de uma regra CSS é bem parecido com isso. Você sempre vai selecionar uma tag HTML, aqui o body é uma tag HTML, abre chaves, coloca uma propriedade, coloca 2 pontos e coloca valores para essa propriedade. Pode ser vários, quando for. Algumas tags podem, algumas tags não podem ter vírgula, né? E aí você coloca os valores. A maioria não pode. Aqui monospace também é uma outra propriedade, monoespaçada. Eu não lembro quais fontes, eu acho que a Courier é monoespaçada, que se você for ver aqui algumas fontes, é o espaço entre cada fonte, a letra A tem um espaço diferente da letra R. A monoespaçada tem um espaço igual em cada letra, né? E a Courier Near, se eu não me engano, é monoespaçada e você pode, às vezes, também colocar outras. Aqui eu selecionei uma outra tag, né? Que é a tag H1, que é a minha tag de título. Então eu posso selecionar vários, eu posso colocar várias propriedades também. Eu acho que eu vou mostrar isso em algum lugar. Ó, eu dou buscar, ele até me explicou mais coisas sobre ela, ó, que legal. Aqui o parágrafo, alinhamento de texto, então eu posso alinhar textos, né? Então aqui eu posso alinhar texto justificado, eu posso alinhar à esquerda, alinhar à direita ou centralizar meu texto usando Text Align. Essa que é a ideia de alinhar texto. Aqui é o livro que eu comentei para vocês, né? Que eu me baseei para falar sobre isso. É sobre a aula toda de hoje, né? É o livro Use a Cabeça, HTML e CSS. Deixa eu só voltar para vocês no conteúdo completo, né? Desse HTML. Esse HTML, olha só aqui que eu estava mostrando. Isso daqui a gente pode colocar em por exemplo, no body, que é justamente o corpo do meu HTML. Eu quero colocar o fundo, que é azul ocre, na verdade é um azul, para mim seria verde, mas tudo bem. Aqui é uma cor branca é a cor da fonte. Por que a cor da fonte aqui ficou branca e a cor daqui do meu H1 ficou amarela? Que o meu H1 eu falei que a minha cor é amarela, então eu especifiquei a cor. No meu parágrafo eu nem especifiquei a cor, então ficou com a minha cor do meu body. E aqui no meu parágrafo falei que para ficar justificado, e aí meu H1 ficou amarelo, meu H2 fica com cor pink, né, que eu coloquei aqui, fonte Family que eu mudei no meu H1, né, então meu H1 tem uma fonte diferente, tanto que vocês viram aqui, né, tem uma fontezinha diferente, tá, um alinhamento centralizado, meu parágrafo é um alinhamento justificado, e meu H2, ele tá usando o meu rosinha aqui. E é isso aí, gente. Então, eu queria agradecer a disponibilidade para vocês chegarem até o fim. Acessem o e-book. Eu coloquei aqui meu e-mail, o Instagram nosso também da Expresso Dev, que eu vou colocar várias aulas também sobre... várias aulas não, né? Falar várias informações e sobre o curso que a gente vai oferecer também, que é um curso de extensão do Cefet. Então, fiquem à vontade e espero que gostem do conteúdo. E isso daqui foi até uma amostra do que vai ser o curso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e façam um curso, né? Porque o curso vai ter muito mais sobre isso e vocês vão aprender bastante coisa e eu espero que vocês se divirtam e fiquem felizes. Até mais.